Boa noite. Então nós vamos reiniciar, né? Deu algum probleminha técnico aqui na live do movimento. Então nós estamos ao vivo aqui nessa noite de sábado. Mais uma live do Movimento Direito Alvorada. Uma live extraordinária nessa noite. Devido aos fatos... Se tu puder ligar para mim aqui, eu te agradeço. Devido aos fatos ocorridos ontem na nossa cidade, né? Nessa época de eleição. Em que um áudio aconteceu, foi divulgado e percorreu as redes sociais da ex-secretária de Educação da cidade de Alvorada, ex-vereadora, né, e atual candidata, Nadir Feijó, um áudio que vazou. Então a gente vem hoje aqui trazer esclarecimento à população, né, discutir esse assunto, que é muito sério, para vergonha da nossa cidade, esse desserviço dessa senhora, né, que pleiteia ser vereadora na cidade de Alvorada, o que aconteceu. Então vai ser discutido hoje à noite aqui. Então eu te peço assim, ó, a população precisa saber que não seja apenas uma fofoca de rede social, mas que seja discutido o que foi acontecido, porque é algo muito grave. E então eu te peço que tu compartilhe, que tu deixe teu joinha, que tu compartilhe com o teu amigo, com o teu familiar, para que as pessoas de Alvorada saibam o que está acontecendo. E para que essas pessoas que têm essa prática, que algumas pessoas acham que é comum, todos fazem, que essa parte seja extinta da cidade de Alvorada, extinta do Brasil. Mas a gente fala regionalmente, né? Aqui onde a gente mora nessa época de campanha. Então eu te peço que tu compartilhe, deixe teu joinha, e eu vou passar a palavra para estar se apresentando aqui o presidente interino do movimento, Marlon Dessotti, e vice-presidente do Movimento Direito Alvorada. Por favor, Marlon. Boa noite, pessoal. Desculpa pela nossa falha técnica aí há pouco tempo atrás, né? Eu queria pedir para que vocês compartilhem nossa live, convidem seus amigos, porque isso que nós vamos dedilhar aqui é muito importante. Tudo isso que foi feito, que o Max falou, foi feito com o seu dinheiro, com o dinheiro do seu imposto. Fábio. Boa noite, Max, mais uma vez, Fábio. Boa noite, Marlon. Dr. Fábio Bueno, membro do Movimento Direito Alvorada e advogado do movimento também. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, mais uma aqui, por uma coincidência, né? Mais um assunto da nossa Secretaria Municipal de Educação, né? Verdade. O outro assunto foi sobre os veículos de luxos que foram locados, e agora sobre essa possível improbidade administrativa da nossa secretária. Mas antes eu quero dar os parabéns, tá? Hoje eu vim até a caráter do Outubro Rosa, dar os parabéns a todas as mulheres, né? Vencedoras do câncer de mama, da luta contra o câncer de mama, e também parabenizar todas as mulheres aí, inclusive a minha esposa Rita Fonseca, tá, que está nos vendo nesse momento. É triste porque o que ocorreu ontem, o que nos chegou foi o fato, que já ocorreu antes, não foi ontem, né? Chegou o fato ontem, é uma prática comum. Infelizmente é uma prática comum, mas é uma prática vedada já há anos, basicamente desde 1992. Então hoje aqui nós vamos discutir essa prática, que é uma prática totalmente imprópria à administração pública, e tentar aqui achar uma razão para tudo isso, né, Max? Achar aqui uma forma de tentar direcionar o nosso povo alvoradense para substituir, trocar, selecionar melhor aqueles que nos regem na administração pública. Este é o intuito do Movimento Direito Alvorada. Esse é o intuito que eu tenho ao abraçar a causa do Movimento Direito Alvorada. Eu acredito em Alvorada, acredito nas pessoas de Alvorada, mas não acredito na atual administração pública de Alvorada. Perfeito, doutor Fábio. Eu vou pedir aqui para que todos fiquem cientes. Querido, por favor, compartilhe com teus amigos, compartilhe com teus familiares, deixa teu joinha ali para ajudar a página do movimento. Eu vou pedir pro produtor, tá passando o áudio onde é relatado o fato que aconteceu. Produtor, por favor, bota no ar. Eu agora mandei um recado para a secretária Ana, tá? Que tu vai ficar até meio-dia
ali, tá? Daí eu não sei se tu almoça aí na secretaria, mas tu pode vir aqui pro gabinete, aqui pro comitê. A gente sempre faz almoço, tu almoça aqui pra sair de tarde, tá? Então eu preciso de ti agora, não é a hora da pegada, tá? Nós estamos na reta final, que não adianta ficar aí dentro da SMED aí sentado, tudo bem, fica de manhã e de tarde pé na estrada, tá? Se no teu ponto, como se tu entrou às 7 da manhã e ficou até às 2 horas da tarde aí, tá? E o Paulo toma conta aí da portaria. E pé na estrada, tá? É assim que vai ser. Combinado? Se no teu ponto das 7 da manhã às 2 horas da tarde, tá? Então fica assim, que é o ponto da Ana Clau, né? Então tranquilo. Tá? A partir de amanhã vai ser assim, tá? Vem pra cá pra gente trabalhar, tá? Agora, senão depois do dia 16, 17, nós vamos estar tudo desempregado. Eles vão botar os deles, vão começar a ligar para as empresas e começar a botar os deles. Pode saber disso. Bom, você acabou de ouvir, né? O áudio tem uma fotinha ali, mas é um áudio onde a voz, né? Dali é da ex-secretária vereadora Nadir Feijó. Esse áudio vergonhoso para o município de Alvorada. Agora vem um comentário aqui da Gabriela Nunes, né? A maioria que está na rua trabalhando é cabo eleitoral, né? São CCs que estão na rua trabalhando para a campanha. A gente escuta aqui no áudio coisas terríveis, né? Aqui eu até pontuei algumas coisas que a gente vai discutir agora aqui. Ela usando, né? Ali no áudio mostra, né? Usando a máquina pública, funcionários, CCs da prefeitura, para trabalhar na campanha eleitoral, né? A primeira pontuação que eu fiz aqui, doutor Fábio e Marlon, ele diz assim: mandei um recado para a secretária Ana, secretária atual de Educação, tu vai ficar até meio-dia. Para essa menina, né, que trabalha na SMED, essa CC, que deveria estar trabalhando para o município, pessoas pagas com os nossos impostos, ela deslocando para a campanha eleitoral, provavelmente do partido do governo, porque ela era secretária do governo atual, né, do prefeito atual. E isso, gente, que está acontecendo é algo muito sério e grave. Sabe o que eu te digo, Marlon? Assim, ó, eu perdi minha paz de ontem para hoje, porque assim, ó, nós pagamos impostos altíssimos na nossa cidade. Querido, compartilha em toda a cidade de Alvorada. Todo eleitor de Alvorada precisa saber o que está acontecendo nessa nossa cidade. A prática que é feita aqui. Essa mulher, essa senhora, que faz esse áudio para deslocar, e é incrível, porque ela tem autoridade para falar para a secretária de Educação. E ela não se encontra mais no quadro de funcionário. Ela mandando uma pessoa ir trabalhar. Queridos, essa senhora tinha que sair algemada. A minha opinião. Ela tinha que ser algemada e presa pelo que ela está falando. Pegando pessoas que são pagas com os nossos impostos, doutor. E levando para trabalhar em campanha pública. Em campanha de eleição. Marlon, o que tu tem a dizer sobre isso? Max, nós, o povo, nós devemos começar a assumir responsabilidades de fiscalização. Não adianta a gente esperar pelos aqueles 17 vereadores lá, que de lá não vai sair nada. Eu gostaria de chamar a atenção para esse áudio, né, que ele nos permite deduzir muitas coisas. Uma dessas coisas é uma pauta que o Movimento Direito Alvorada tem em sua carta de princípios e bate muito tempo: a diminuição da máquina pública. Aquele nosso argumento que nós devemos fazer uma reforma administrativa e diminuir o tamanho da máquina, cortando cargos necessários, acaba de ganhar um fato real que comprova ainda mais esse argumento. Pensem comigo, se um CC ele tem disponibilidade de sair da secretaria, porque senão, como diz no áudio, ele iria ficar lá sentado fazendo o quê? É uma pergunta que ela faz. Significa que o cargo e a função dele não é necessário. Exatamente como a gente vem dizendo há muito tempo. Mano. Eu queria falar com você, que acorda às 5 horas da manhã para ir pro fim da linha, pegar um lugar no ônibus, sair para trabalhar todos os dias, volta cansado no ônibus lotado e dá metade do que tu ganha pro Estado, para pagar imposto, para pagar CCs que estão na máquina pública fazendo o quê? Fica na secretaria fazendo o quê? É o que ela pergunta, né? Provavelmente nada. Você está pagando toda essa gente que deveria estar trabalhando, ou pelo menos
deveria ser feita a extinção desse cargo, uma vez que fica claro que é uma função que não é necessária. Nós do Movimento Direito Alvorada somos 25 pessoas. O nosso alcance é limitado e a gente não tem um poder tão grande de fiscalizar. Mas se 25 pessoas que estão nos assistindo agora resolver vestir essa camisa, se juntar ao Movimento Direito Alvorada e nos ajudar a cobrar, a bater nessas pautas, o nosso alcance e o nosso poder aumenta. O Max vai falar a respeito de uma experiência própria que ele viveu, de uma votação na Câmara dos Vereadores que estava cotada para ser 15-0 e com a manifestação da sociedade civil, do povo, foi revertida. Eu queria dizer que eu acho que está mais do que claro que nós precisamos de uma reforma administrativa, diminuir o tamanho da máquina e depois, com esse valor, né, Dr. Fábio, poder reduzir impostos. Dr. Fábio, o que o senhor tem para falar sobre esse ponto que a gente colocou agora? Bom, como jurista eu preciso me resguardar de alguns pontos. Quando eu recebi esse áudio, eu fui pesquisar. Fui pesquisar as fontes, os meios de comunicação que ofertaram esse fato para toda a nossa sociedade. Independente de quem seja a funcionária ou seja o funcionário que teve essa dispensa do seu trabalho para fazer um serviço eleitoral, ele está indo contra o princípio da moralidade da administração pública. Perfeito. Começamos por aí. Os princípios da administração pública previstas no artigo 37 da Constituição Federal. Começando, por que eu estou colocando esta situação? Por que eu estou, ajustar aqui um pouquinho, eu estou assim, situalizando o fato? Porque o áudio ali não diz se ela é, né, Marlon, CC, não diz se ela é servidora, não diz se ela é contratada, terceirizada. Independente de qual seja a sua função, faz parte do serviço público, da administração pública, ela faz parte do setor público. Tá? Antes que digam alguma coisa que nós estamos aqui errado, porque a crítica vem sempre, né, Max? Isso não é. Antes que venha, faz parte, né? Nós aqui nos preparamos antes de apresentar qualquer fato no MDA. Então, mas o fato aqui principal é uma ex-diretora, uma ex-secretária, que está hoje também pleiteando um cargo de vereadora, que eu não prestei atenção quanto aos partidos, são coligados, se não são, não prestei atenção nos partidos delas de todo esse áudio. Mas ela tem um contato muito forte com a atual secretária, e realmente nós não tivemos ainda a certeza se ela foi dispensada ou não, essa funcionária. Independente dela ter sido ou não dispensada, a ação da secretária, se a atual secretária ela assumiu e realmente efetuou o pedido da ex-secretária, cometeu improbidade administrativa. Tá? E falando sobre... Só um perdãozinho, vou ajustar mais um pouquinho aqui. Aí, obrigado. E estendendo um pouco mais a questão quanto a... isso é uma prática comum, CCs sempre fizeram. Sim, mas vamos pegar uma legislação... Algumas pessoas alegaram isso, doutor. Sim, mas sempre fizeram? Como assim? Sempre fizeram. Aqui a gente está agora vendo descaradamente, né? Um áudio ainda. E por que sempre fizeram, Max? Por desconhecimento da legislação. Desconhecimento da obrigação de cada servidor ou empregado público ou agente público. Eu coloco sem vergonha isso na conta também. O senhor falou dois pontos que eu vou falar aqui, uma coisa imoral e ilegal. Tem coisas que não é, por exemplo, o cara ganha 500 mil, né, desembargador. Não é ilegal, é imoral. Aqui nós estamos vendo duas coisas que é ilegal e é imoral. Imoral. Cima, né? Tem os dois pontos aqui. Só fazendo uma pequena retificação, Marlon. A sem vergonhice é de quem efetuou o fato, pode ser de quem efetuou o fato, mas o desconhecimento, eu digo, é do nosso povo. O nosso povo, a população, desconhece que eles são impedidos, são vedados de fazerem esses atos. A legislação mais próxima que nós temos é de 1997, a Lei 9.504. A lei das eleições é a mais próxima, você tem mais de 10 anos. E lá veda exatamente este ato procedido pela nossa ex-secretária. Né? E eu tenho que assumir, é a nossa ex-secretária.
secretária, que pode ter sido efetuado pela nossa atual secretária. Porque ali no áudio, doutor Fábio, ela fala que já falou com a Ana, a secretária. Exatamente. Né? E aí daí a gente vê vários pontos assim absurdos, mano. A pessoa, além de estar fazendo a coisa errada, ela tá autorizada. E quando eu vejo que secretária tá deixando fazer isso, ó, o prefeito é conivente. Não vem, olha, ninguém é trouxa aqui. Ninguém é criança. Parem de tirar a população de Alvorada pra trouxa. Esse tempo de escuridão acabou na Alvorada. O movimento de Alvorada veio pra fazer um racha. Ele veio pra passar a espada. Ele veio pra fazer um antes e um depois. A verdade vai vir à tona. Doa a quem doer. Não gostou? Me processa, Maximiano. É a minha opinião pessoal. O cara sabe do que tá acontecendo. Porque estão fazendo campanha pro partido. Aqui o segundo ponto que eu botei. Almoça a frase que tá no áudio, gente. A frase tá no áudio. Por favor, deixe teu joinha aqui pra ajudar a página. E compartilha. Compartilha com teus familiares, compartilha com teus amigos, para que as pessoas possam ter acesso a essa informação. A segunda parte do áudio diz assim, ó. Almoça no comitê e vai trabalhar de tarde na campanha. Cara, ela tá dizendo, Marlon, pra pessoa ir lá almoçar no comitê de campanha e depois ir trabalhar, sabe? Eu pontei um por um. É descarado, sabe? A cidade de Alvorada foi criada uma panelinha dessas pessoas que, Marlon, não importa o partido que tá. A Nadir Feijó não importa o partido. Ela faz parte do governo. Ela veio para prefeito na última campanha e não se elegeu. Se elegeu o atual governo Apolo. Ela é secretária de Educação. Salário de 12 mil. Daí saiu agora, em março ela saiu, abril. Daí ela ficou abril, maio, junho e julho. Ficou como secretária, não sei do que eu tava vendo no portal da transparência, que eu posso mostrar aqui. Um salário de não sei quanto, que ela já é aposentada. Cara, é uma panelinha. Os caras ficam mamando nas tetas da prefeitura, que na verdade é nas tetas da sociedade, dos nossos impostos. E eu não tenho mais paciência com isso, sabe? Daí ela ainda manda ir lá almoçar no comitê e trabalhar de tarde, mano. Ô Max, isso só comprova que a maior parte da máquina pública é dinheiro jogado fora, né? São cargos que são criados... Início do ano foi criada uma secretaria, ano de eleição. Isso também ajuda a esclarecer muita coisa. Mas a maior parte da máquina pública, ela é totalmente desnecessário. Claro que nós acreditamos que tem que existir sim um quadro de funcionários comissionados para tocar a administração. Com certeza. Só que o problema não é esse. Nós não somos contra a existência de CCs. Nós somos contra aqueles cargos e funções que são desnecessários, que não deveriam estar existindo. Porque isso é financiado com o seu dinheiro. Você que acorda às 5 da manhã para ir no fim da linha pegar um lugar de trabalhar. Você que ganha R$ 1.200 por mês, você dá 600 para o Estado para financiar esse tipo de coisa. Aí eu te pergunto, todo esse dinheiro que é desperdiçado e jogado fora, se no final do ano chegar uma soma de R$500, esses R$500 faz diferença na sua vida? Então tá na hora da gente acordar e da gente abrir os olhos para a realidade e não aceitar mais esse tipo de coisa. Nós temos em Alvorada um candidato, né, o Douglas Martelo, que inclusive é apoiado pelo Movimento Direito Alvorada, né, foi decidido em Assembleia Geral pelos membros e aprovado. Ele tem um projeto de reforma administrativa e diminuição da máquina pública de 17 secretarias para 10 e cortar todos esses cargos que são duplicados, que não fazem sentido. Então eu quero perguntar a vocês, até quando vocês vão aceitar esse tipo de coisa? É um absurdo. Eu vou passar a palavra agora pro Dr. Fábio Bueno. Então aqui ela diz, né, o Dr. Fábio, que a moça almoce, né, se não tem onde almoçar, vai lá almoçar no comitê e vai trabalhar na campanha de tarde. Bom, ainda bem que pensaram ainda no almoço da funcionária, né? Pelo menos isso, né? Só já... Brasil não para em pé. Não, ainda bem que é porque estão usando, como o Marlon falou, a máquina pública, estão usando o funcionário, que nós não sabemos se é servidor ainda, terceiro, independente de qual seja a sua função, está sendo usado. E isto já falamos, é ilegal. Como disse, ainda bem que pelo menos ela pôde almoçar para fazer o serviço externo da campanha da Nadir. E na verdade a campanha, a gente fica sem saber se a campanha está fazendo para a própria Nadir, se a campanha está sendo feita para o Apolo. Que é um balaio de gato, né? Nós estamos até falando, estamos aqui dando nomes aos componentes da situação, porque a própria reportagem, né, o próprio áudio nos direciona a quem são esses mandantes, a quem está atuando nesse fato aí que surgiu. Completo.
que posso dizer nesse primeiro momento, ainda estou abismado, tendo em vista o período que nós encontramos. Já faz há mais de 10 anos que existe a lei das eleições, já tivemos vários candidatos que perderam os diplomas em virtude desse tipo de ação. E o que me impressiona mais ainda, a forma como ela explicita esse mandamento. A forma como ela dá uma ordem. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa que ela. Dá uma ordem. O tom da conversa é de quem manda no negócio. Quem Doutor, manda no negócio. Impressionante. Doutor, ela é ex-secretária. Como será que ela tem tanta autoridade assim no governo ainda? Mas acontece que às vezes, Marlon, quem toma uma posição de hierárquica, às vezes esquece que quando sai tem que se despir dessa posição hierárquica. E às vezes elas não se despem. Mas aqui, mano, doutor Fábio, olha só. Por isso que assim, ó, por isso que eu me posiciono em relação a esse pensamento, em cima do que tu perguntou. A panelinha dentro da cidade de Alvorada, há 30, 40 anos das pessoas que não saem, não importa o partido, cara. É PT, é PTB, é PMDB, que agora é MDB, é sempre a mesma coisa. Aí tu vê que a pessoa tá tão arraigada dentro do negócio, dentro desse sistema podre. Por isso que nas nossas ruas não são feitas. Por isso que a educação é péssima. Por isso que a saúde nos postos de saúde de Alvorada é péssima. E a Neuza Brus e o Apolo falam que é boa. É um lixo. Exatamente por causa desse círculo vicioso dentro da nossa cidade. Ela não é mais secretária. Ela não faz parte do corpo do quadro de funcionários. E ela dá ordem para a secretária e para uma funcionária que é paga os nossos impostos, que era para estar trabalhando e trabalhar na campanha. Então o que eu te digo, sabe o que é isso? Isso é a prova que tá podre a política que governa a nossa cidade. Que precisa de uma mudança radical, sabe? A pessoa, em vez de trabalhar, vai fazer campanha. O terceiro ponto que eu botei aqui pra vocês, daí no áudio diz assim, funcionária da SMED, né? Pra funcionária da SMED, essa moça. Assina teu ponto... Por favor, queridos, eu vou te pedir que tu compartilhe com as pessoas que tu conhece e deixe teu joinha para as pessoas saberem o lixo, a podridão que tem acontecido na cidade de Alvorada dentro desse governo. Né? E essas coisas vêm acontecendo, essas práticas vêm acontecendo nos últimos 30 anos que quem governa. Assim, abre aspas, palavras do áudio da Nadir Feijó. Assina teu ponto como se tu tivesse entrado às 7 até às 2 da tarde. Não, a pessoa orienta. Quantas coisas é enquadrado aqui? Orienta a pessoa, né? A bater o ponto pra trabalhar. Sabe, o nosso dinheiro não vale nada, Marlon. Eu quero perguntar pra você que está assistindo essa live. Como ficou claro no áudio ali, se a funcionária tem que ir até a secretaria... Só um pouquinho, desculpa. Queridos, é Nadir Machado, mas o nome dela é Nadir Rosa Machado? Nadir? Acho que Nadir Eu Machado. falei Nadir Feijó, desculpa. É a ex-secretária de Educação, Nadir Machado. Obrigado, Fabiana Petuco. Por favor. Então, eu queria perguntar a você aí, em cima desse áudio, como o Max disse, né? A ex-secretária, ela manda o funcionário ir até a secretaria, bater o ponto e deixar claro, dá para deduzir em cima disso, que não tem nada para ela fazer na secretaria. Então vem almoçar aqui no comitê e vamos trabalhar à tarde na campanha política, se ela vai almoçar no comitê. Eu queria perguntar para vocês, se esse cargo, se essa função não tem nada para fazer na secretaria, qual o sentido dele continuar existindo lá, sugando o nosso dinheiro, o dinheiro do seu imposto? Agora eu quero, antes de desenvolver meu próximo raciocínio, eu quero que o Max conte aquele exemplo dele da votação que foi revertida. Bom, inclusive essa semana a gente, já faz 1 mês e meio que a gente, com o movimento e eu pessoalmente, a gente luta pela reabertura da Câmara de Vereadores. Inclusive teve um apoiador do candidato a prefeito Juliano Amarinho, né? Dizendo que a Câmara tá aberta. As pessoas são tão burras, né? Por isso que entra cada um na cidade, né? Quer dizer que a Câmara tá aberta, a gente falava sobre a reabertura pra população, né? Pros donos, os donos da cidade e a população. Reabrir a Câmara, né? E a gente foi lá semana lutar e, enfim, abriram lá, né, pra gente. E abriram pra população. Há 5 anos atrás, em maio, se eu não me engano foi maio de 2015, no auge, né, daquele descontrole da educação pátria educadora do Partido dos Trabalhadores, do PT, né, que inclusive quer ganhar o pleito na cidade de Alvorada, não vote nesse partido, né, que é um desserviço para a nação brasileira e para Alvorada. Estavam votando a lei de gênero, doutor Fábio.
tinha passado em Canoas e a gente ficou muito assustado, filhos pequenos na escola, e alguns vereadores nos falaram, né? Na verdade, uma vereadora apenas nos falou que ia passar, iam votar, né? A vereadora, não vou falar o nome dela, mas uma vereadora na época, né? E hoje, inclusive é vereadora hoje ainda. Ela disse, vocês vão, se juntem pessoas e vão lá lutar, porque os caras vão provar. E a gente foi, Marlon, com umas 80 pessoas na Câmara de Vereadores, ainda era em cima da prefeitura, e a votação que ia ser de 15-1 para passar a lei de gênero nas escolas, né? Aquela imundícia para nossas crianças, foi 15-1 mesmo o resultado, né? Só que ao contrário, não passou a lei. Invertido. Esse é o poder do povo dentro da Câmara de Vereadores, indo lá fiscalizar. Porque não importa quem entre, se for direita, esquerda, se for alguém muito bem intencionado. A gente tem que continuar fiscalizando, Marlon. Max, tudo. Educação, saúde, segurança, diminuir imposto, tudo depende de uma reforma administrativa. A máquina pública no município de Alvorada ela é imensa, ela é enorme e a maior parte dela é desnecessário, como fica comprovado no áudio. O Max ele citou um exemplo real, algo que aconteceu. Quando a gente bate na tecla, doutor, sobre reforma administrativa, um assunto que é bem chato, aliás, muita gente diz pra gente, não vai passar, a maioria dos vereadores não vai querer, porque futuramente ele não vai ter como lotear a máquina pública. O Max acabou de citar um exemplo real de que uma votação iria passar de 15-1 e foi revertido com a manifestação da população. O movimento Direito Alvorada, ele vai à Câmara, ele cobra, ele tenta impedir que projetos ruins passem. Se o movimento crescer e se tornar maior, o nosso poder de cobrança será muito maior. Se nós chegarmos na Câmara e começarmos a bater em cima disso, de uma reforma administrativa, para fazer sobrar dinheiro, para que possa ser investido em muitas outras áreas, a gente consegue. Já aconteceu em Alvorada e pode acontecer de novo. E isso só depende de nós. Doutor Fábio, então, antes de passar aqui sobre o ponto que a gente estava falando, boa noite, Jonathan, um abração, querido. E eu quero ler um comentário. Vou achar aqui. Rita Fonseca. A prática absurda é, sem dúvida, comum entre os nossos atuais administradores. No entanto, eles não têm o menor cuidado em esconder. O fato é ilegal, demonstra a clássica velha política. Suja e vergonhosa. Clássica e velha política. A gente falava aqui sobre ela mandar bater o cartão, né? Dizer que estava trabalhando das 7 às 2 da tarde. Pois bem. Começamos já de forma errada. Porque não existe mais assinar ponto. Hoje o ponto é eletrônico. O controle tem que ser eletrônico. A administração pública de Porto Alegre... É lei, né, doutor? Hã? É lei, né? Sim, Biométrico, alguns né? pontos. A biometria... no órgão municipal, se for instituído por lei, pelo órgão municipal. Tá? No direito do trabalho, tem a legislação especial do trabalho. Mas no município, o município tem que legislar essa obrigação do ponto da biometria. Posso fazer uma pergunta? Claro. Isso então é uma pauta pra gente ir lá e lutar pra que isso aconteça, pra evitar esse tipo de coisa? Boa. Sim, ótimo, porque controla melhor esse fato, porque em um processo administrativo será buscado o ponto dessa funcionária e lá estará assinado, que ela assinou tal horário e saiu tal horário. Eu trago o exemplo de Porto Alegre, que foi instituído já há alguns anos atrás, inclusive gerou muita polêmica, Marlon, quando obrigaram os médicos dos postos de saúde de Porto Alegre a utilizarem a biometria. Foi utilizado e hoje não existe mais essa questão de assinar o ponto, sair no meio do expediente, praticamente não existe. Outro ponto que eu queria salientar também, Marlon, na tua fala, muito bem colocada, sobre se esse funcionário ou funcionária foi dispensada para fazer uma outra atividade, a sua função não é necessária. Mas e se for uma função necessária? E se for um exercício necessário, se for um serviço necessário para o setor público, para a administração pública, e ele está deixando de fazer,
para ir fazer uma outra Me permite atividade. uma partezinha, doutor? Claro. Importante. Mas pelo que eu pude deduzir no áudio, a própria mulher fala que ela não precisa ficar lá na secretaria, isso eu deduzindo, né? Sem fazer nada. Logo eu concluí que ela estava lá apenas para lotear a máquina. Ela não tinha função para fazer. E acontece muito em Alvorada. Na secretaria... Deixa bem claro, só o seu Pedro, eu acho, ele fica na portaria. Na portaria. E assim, doutor, olha só, se a gente prestar atenção no portal da transparência, a gente vai perceber que às vezes na secretaria A tem uma função ali que é a mesma função, com as mesmas características na secretaria B, que na secretaria B tá lá um cabo eleitoral. Perfeito, perfeito. Mas eu, na verdade, eu estendi o nosso raciocínio. Ah, sim, perfeito. Eu estendi. Tu pegaste exatamente esse ponto. Mas se for provado, e nós trabalhamos aqui com provas, não trabalhamos apenas com ditos populares, No momento a como gente só fofoca, deduz, né? como fofoca, como Marx fala, fofoca de mídia. Não, nós estamos deduzindo, mas aonde a fumaça, possivelmente há fogo. A fumaça do bom direito, né? Fumos boniores. Eu queria te... Fumos boniores. A Edna Reis fala assim, ó, Max, não é bater cartão, e sim assinar com o horário das 14. Ô, Max, Exatamente, não existe. O serviço público há muito tempo, e eu posso falar com propriedade, Ela porque quer eu... assinar, então, um livro? Não, eu tive essa experiência há 20 anos atrás, mais ou menos, que eu fui servidor público do Estado, no governo Ieda Crucius. E eu fui servidor público e nós assinávamos o ponto. Era escrito mesmo. Eu botava meu horário e assinava. Mas eu nunca fiz isso, tá, gente? Deixa bem claro, total. eu não saía. E depois, claro, era revisado pelo nosso coordenador. Enfim, hoje, como todos sabem, eu sou servidor, também sou servidor, sou empregado público da Prefeitura de Porto Alegre, e lá nós temos a biometria. Nós temos o registro biométrico. Lá não tem como você, pelo menos na secretaria onde eu trabalho, no setor onde eu trabalho, bater o ponto e não estar exercendo a tua função diária. Então, a primeira coisa que deve ser feita, junto com essa reforma administrativa, que é outro ponto que eu queria estender também esse nosso raciocínio, é exatamente fazer o ponto, a biometria do ponto. De todos os funcionários da administração pública de Alvorada. E quanto àquela tese, né, Marlon, e que a gente escuta muito, mas não vai passar, a reforma administrativa é muito difícil. A reforma administrativa federal e estadual é muito difícil. Agora, uma reforma administrativa municipal não é difícil, não é, porque ela é mais enxuta. O povo está mais próximo, então ela não tem toda essa dificuldade que nós vemos nos jornais, na mídia, que tudo é difícil. Não, o município tem autonomia e tem condições muito mais céleres, vamos dizer assim, para fazer... Mais simples, né? Simples e céleres, né? Para ser mais rápida essa reforma administrativa. ô, doutor, concordo contigo. E outro ponto, pelo fato de ser no município e as pessoas estão no município, ela consegue também ser muito mais fácil, porque tu poderia mobilizar as pessoas para fazer uma pressão em cima disso. E tu usou um exemplo, né, do local onde tu trabalha, eu gostaria de usar outro exemplo. O gabinete do deputado federal Marcel Van Hatten é ponto biométrico, então a roda já existe, não precisamos reinventá-la. Perfeito. Eu queria uma pergunta do Pedro Ivo, vou passar para o senhor. Quais as sanções legais para esse caso do áudio? Bom, Pedro, obrigado pela pergunta. São sanções no sentido do reparo ao erário. No caso ali, naquele caso específico, se realmente ter ocorrido, o salário que for pago para ela foi pago irregular. Então alguém tem que dar conta desse salário para o cofre público. Quem deu a ordem e quem executou passa por processo administrativo ou exoneração. Por que eu estou falando assim de forma genérica? Porque nós não temos certeza. Uma já saiu do cargo. No caso, a Nadir não irá responder nada. Agora, mas futuramente ela poderá responder a perda. Se caso ela conseguir se eleger, ela pode até perder o título dela. Pode até perder. Em um processo judicial junto ao tribunal, nosso Tribunal de Justiça. Certo? A atual secretária, sim. Ela, sendo servidora, inicia no processo administrativo, mas corre paralelo também um processo judicial. É que ela não é improbidades. mais servidora. Ela não é mais servidora. Não, pois esses ela detalhes. foi exonerada do cargo em abril
Não, quem? A Nossa, Nadir? a Nadir Não, Feijó. eu estou falando atual. Nadir atual. Machado. A atual. Perfeito, A perfeito. atual, que se a Ela é atual... advogada atual. A atual acolher, Professora. se a secretária atual acolher esse pedido, ela também responde por improbidade administrativa. E essa improbidade administrativa, então, acarreta, inclusive, sendo condenada na inelegibilidade, que é a perda dos direitos políticos. Ela pode ficar 8 anos sem ser candidata novamente, sem poder ser candidata. Atual candidata. A atual candidata. Aqui, aí é secretária, você tá falando. A ex-secretária. Que é- Agora, que é- e a próxima também. A próxima também Não, que eu tô falando está... isso porque é de praxe no partido desse partido as pessoas ficaram 8 anos inelegíveis. Eu vou passar pra ti a pergunta, tá? Everton Geretti. Boa noite, bancada. Uma pergunta. Os senhores acham que uma pessoa pode pôr um partido todo no buraco? Como você vê o partido dessa senhora? A gente tá falando sobre o partido Nadir Machado, que é o PTB, PTB. e que a gente já vê várias pessoas lá dentro da Alvorada. Enfim, passo pra ti as palavras. Bom, o PTB em Alvorada, no estado e no governo e no país, né, é uma história de erros. Claro que em alguns municípios o PTB ele é formado por algumas pessoas conservadoras, né, com uma visão de mundo conservador e com bons princípios. No caso de Alvorada, para botar o PTB no buraco só depende de vocês, só depende do povo. A Nadir, claro que tudo isso que nós estamos falando são em cima de suposições, né? A gente não tem a comprovação do fato, porque isso se dá depois de um processo julgado, né? E também tem a questão dos gastos absurdos da SMED, né, quando ela era secretária. Bom, se vocês entrarem no portal de transparência, vocês vão ver um monte de aberrações, contratos com valores totalmente fora da realidade. E sim, eu acho que a gente tem que varrer a Nadir do mapa político, Com certeza. excluir ela, porque o que ela cometeu, por mais que ela não tá efetuada, ela tá cometendo aí um crime moral, um crime ético, né? E isso não pode mais acontecer, só depende de vocês. Olha só, pra gente pontuar aqui, ó. É uma ordem explícita. Porque, abre aspas, eu botei. É assim que vai ser, ela disse, pra essa funcionária. Um parênteses, Max. Talvez, eu tô deduzindo, eu tô supondo, ela possa ser uma das responsáveis pela coordenação da campanha. Talvez seja essa a origem do áudio. Que ela seja uma coordenadora da campanha. Bem lembrado, Marlon. Bem lembrado. Por isso que ela manda, né? A Nadir pode Tem um ser poder. uma coordenadora, e sendo coordenadora de campanha, ela define onde os cabos eleitorais devem se posicionar, como fazer, tudo. Ela define. Os cabos eleitorais que estão na máquina pública com o seu dinheiro. Com o teu imposto, que não chega pro saneamento básico, que não chega pra rua, que não chega pro posto, foi bem pontuado, Marlon. A Nadir Feijó, ela era secretária da Educação. Machado. Desculpa. A Nadir Machado. A Nadir Machado, ela era secretária de Educação lá na SMED até abril desse ano. Né? Desde o ano passado até esse ano. E foi várias vezes secretária. Mas enfim, em dezembro do ano passado, houve o caso das lousas compradas, né? Que a gente denunciou aqui, ela era secretária. Quando foi comprada aquelas lousas absurdas, com valores absurdos, a gente é a favor da tecnologia nas escolas, mas não esses preços absurdos que a gente encontrou por metade do valor, e que não é usado no meio da pandemia, e nem as pessoas foram treinadas. E os carros de luxo que foram locados pela SMED na gestão dela. Uma pergunta para vocês dois. É muito comum ver em Alvorada, né, na Secretaria da Educação, gastar horrores e horrores de dinheiro. E quando a gente percebe na nota do IDEB lá, a nota do IDEB das escolas públicas municipais é muito baixa. Por que ninguém fala em usar esse dinheiro para pegar o filho do pobre e colocar numa escola privada através de um sistema de vouchers e dar uma educação de qualidade para o filho do pobre poder concorrer no mundo com um preparo muito melhor? Isso é possível, já existe, dá para fazer por lei, né, doutor? Deixa eu passar pra ele aqui, Claro. voltar porque eu quero que tu leia a pergunta do Marcito Luz, que é pra ti. A pergunta foi outra, Marlon. Everton quer saber se a conduta da Nadir pode funcionar como uma pá de cal no PTB? Sim, Marcito, eu acredito que sim. Só que só quem vai colocar a pá de pau, de cal, desculpa, são os eleitores na urna. Isso depende de vocês, do povo, colocar essa cá de cal na urna. E eu digo mais. Só os eleitores podem fazer, sabe por quê, Marlon? Porque os partidos políticos, eles não tiram essas pessoas. Eles não reprimem essas práticas. Porque o partido deveria tirar a pessoa. Para o povo não botar a pá de cal na urna. Por isso que eu te digo, povo,
extermina essas pessoas que têm essas práticas. No teu voto tem poder. Ô Max, eu acho que a pergunta dele foi em outro sentido. Você acha que ele tá perguntando se eu acredito que isso vai acontecer? Bom, eu não posso garantir que vai acontecer, né? Mas eu acho que pode abalar um pouco a capacidade de votos dela. Eu posso pegar um gancho dessa situação, Marlon? Não vai acontecer. Não vai acontecer. O PT, o partido não será enterrado nessa eleição. Ainda não será enterrado. Mas o que devemos levar em conta é o fato. Existiu um fato referente a este partido. Da mesma forma que existiu um fato de corrupção ao partido do PT. Então, se existe um fato de corrupção, um fato de ilegalidade, um fato de imoralidade ligado, um fato ligado a um partido, devemos abrir os olhos. E se existirem vários fatos ilegais, imorais, ligados ao partido, nós é que devemos extingui-lo, não votando mais nesse partido. E a questão dos votos, doutor? Sim, mas é outro ponto muito importante, Marlon. Mas precisa ainda ser melhor explicado para a população. Precisa ser melhor explicado. Né? É tabu, não precisa ser melhor explicado. E até porque nós precisamos entender também desse valor, desse dinheiro que é jogado pela janela na nossa administração, se esse dinheiro também não está sendo jogado por uma janela, mas está faltando em outra parte ali da nossa administração. Nós temos que ver se esse dinheiro que seria para os vouchers, de repente não seria um dinheiro que foi desviado ali do posto do nossa saúde. Posso então são detalhes que a sociais? gente tem que dar assim, avaliar estas situações. Mas antes que tu me dê os dados, porque tu é uma pessoa muito técnica, eu te conheço, então tu é muito temático também, né? Nesses pontos aí. Sei que tu não dá ponto sem nó, como dizia a minha avó. Obrigado. Mas eu tô te falando agora como povo. Eu tô te falando agora como um cidadão alvoradense. A gente fica no ar, sem saber o que está acontecendo. Por isso que nós aqui do MDA, nós estamos aqui para incentivar vocês. Estamos aqui para incentivar e ajudar o povo de Alvorada nesse ponto crucial que é o conhecimento da administração pública, o conhecimento do que... Para que serve uma prefeitura? Para que serve um prefeito? Para que serve um vereador? E todo esse dinheiro, é impressionante, gente, nós já divergimos, né, Marlon, sobre a questão de salário de vereador, né, e salário de prefeito. Nós já divergimos. O Marlon tem uma posição que tem que reduzir o salário. Eu disse, debate saudável. Né? Eu tenho uma posição que não. Eu acho que o salário de vereador, o salário de prefeito tem que ser um salário realmente que valha a pena ele se expor e trabalhar. E fazer o que realmente ele tem que fazer. Mas eu me impressionei porque o salário de vereador aqui é quase o mesmo salário de Porto Alegre. De Alvorada. Aí, pelo tamanho da cidade, como tu disseste, aí sim, aí me faz pensar. É 20% quase, né? Me faz pensar, o salário de um vereador aqui, praticamente o mesmo salário do vereador de Porto Alegre. Não vamos entrar nele. Quantas Porto Alegre tem dentro de Alvorada? Ô, doutor, contrário, Max. Ô, doutor. Desculpa, quantas Alvorada dentro de Porto Alegre? A tua colocação ela é perfeita. E nós, no Movimento Direito Alvorada, nós estamos conseguindo conscientizar as pessoas. Eu recebo muito relato de muitas pessoas que nos acompanham, né? Então, e falam que é legal. Um ex-cunhado meu falou pra mim o seguinte: cara, quando tiver a tua live lá, a live de vocês, me chama pra mim assistir, porque eu gosto de ver. Porque quando o político vinha aqui pedir meu voto, eu já sei o que dizer pra ele. Legal, né? Legal fazer isso. Ótimo. E os dados que eu queria dizer, o Matheus Bandeira, quando concorreu a governador há 2 anos atrás, ele levantou os dados oficiais e mostrou que o aluno da escola estadual, em média, custa R$ 827. E a mensalidade do aluno, pegando né? Sem levarmos em consideração que seriam vários alunos e teria um desconto melhor. Custava, em média, nas escolas particulares com notas 1 no IDEB, só essas entraram no cálculo, R$ 678. É uma diferença enorme. Dá para pagar a mensalidade, dá para pagar o uniforme, dá para pagar o transporte e dá mais um auxílio em questão de livros e outras coisas que for necessário e sobra dinheiro. Só uma observação que eu acho que eu não prestei atenção. Esse estudo foi com a escola fundamental ou escola infantil? Com as escolas estaduais, mas não deve fugir muito na questão municipal, né? Só a nível de comparação. Tá. Eu quero ler um comentário aqui em cima do questionamento, né, sobre o partido dessa senhora, desse serviço para o município de Alvorada, do Anderson Lisboa. O PTB Alvorada está envolvido em muitos problemas.
Vide Gerson Luiz, Neto Girelli e Nadir Machado. Os principais nomes do partido envolvidos em escândalos. Aí a própria na verdade, quem bota a pá de cal sobre o negócio é vocês mesmos, né? É as pessoas que fazem essas práticas. E eu quero ler agora aqui um comentário da Edna Reis. Olha só. E as creches que essa secretária, na época, Nadir Machado, perdeu por falta de projetos. É uma sucessão de erros. E inclusive, isso é o governo atual de Alvorada. Uma sucessão de erros. A cereja do bolo desse áudio, então, ela diz assim: depois do dia 16, vamos estar desempregados. Se a moça essa que trabalha lá na SMED não ir almoçar lá no comitê, não atender a ordem expressa dela, subjugada subordinada à secretária, ao prefeito, né? Que é um balaio de gato esse negócio. Dia 16 estão tudo na rua. Ela diz nós, né? Tu vê, né? Porque já estão contando guitarra. Tu vê a imoralidade nas frases. As pessoas não têm vergonha de falar. Sabe quando tu bota alguém sem caráter pra administrar uma cidade, pra ser vereador, pra ser prefeito, pra ser secretário, é o resultado. Vocês conseguem entender? Por favor, querido, eu quero te pedir que tu deixe teu joinha ali e compartilhe. Compartilhe com as pessoas que tu conhece. Tu tá entendendo por que a nossa cidade é esse atraso? Tu vai lá em Canoas, na Matias Velho. Tu vai lá na Matias Velho, onde era um valão lá, que agora tem aquele shopping urbanizado. Tudo mudou. Não, a Alvorada não consegue mudar. Marca ali no comentário, o Marlon que tava falando, escreve o nome do teu amigo ali, Joãozinho do Passo Certo. Daí vai chamar ele direto, para que as pessoas possam... o fulano precisa saber. Porque, gente, a gente tá há 22, 23 dias da eleição, e essas pessoas se perpetuam no poder de Alvorada e atrasam a nossa cidade, que carece de empregos, de empresas, de investimentos, de infraestrutura, que só vai acontecer, queridos, se a gente fizer uma revolução nessa cidade. Essas pessoas que têm essas práticas têm que ser arrancadas. Arrancadas, não tem como tu tirar. Parasita não se tira, se arranca. Se um sanguessuga grudar no teu braço, tu vai ter que pegar uma faca e arrancar, e vai ficar uma ferida. Porque é assim que se arranca parasita. Tu não consegue tirar assim, ó. Assim tu tira uma pulguinha. Parasita, sanguessuga, tu tem que arrancar, né? Que nem uma águia. E então é isso, né, Mário? Daí eles estão preocupados com os empregos deles. Ô Max, tu falou em emprego, queria só um parênteses. O superávit de uma possível reforma administrativa pode ser usado para diminuir imposto e atrair mais cidades para o município, mais emprego para o município. Eu te pergunto, tu gosta de levantar às 5 horas da manhã para atravessar Porto Alegre, trabalhar lá na Zona Sul? Se tu poderia ter um emprego aqui no teu município, a 15 minutos da tua casa, que tu poderia ir de bicicleta, inclusive, fazer um exercício, sei lá. Pô, tem um comentário aqui, doutor, aqui do Marcito Luz, teu amigo. O prefeito de Alvorada recebe mais que o Marquesan. Perfeito, Sério? Marcito. O Marcito, ele é um cara de esquerda, mas é bom de debater com ele, que ele tem uns argumentos bem colocados. Bom, ele faz tu pensar. O Marquesan estava parcelado até um tempo atrás, estava parcelado, tá? Então agora possivelmente possa estar recebendo mesmo a mais do que ele. Mas existe uma lei orçamentária anual que foi aprovado por quem? Pelos vereadores que nós votamos e nós colocamos lá. Então, o poder é do povo. O poder emana do povo. Como que emana do povo? A partir do nosso voto na próxima eleição. Doutor, eu queria te perguntar. Muitos dos atuais vereadores, eu faço lista de transmissão e mando perguntas para eles no WhatsApp, né? A maioria deles não sabe nem a definição de Estado. Será que eles têm capacidade de analisar a questão do recurso do próximo ano, que será gasto ou não? Faz cada pergunta complicada, né, Marlon? Te botar na parede. Deixa numa situação bem complicada. Eu quero explorar o teu conhecimento jurídico, né? Sim, bom, eu vou te responder de uma forma indireta. Os cargos comissionados, que eu sei que tu é um paladino contra os cargos comissionados, eles foram criados... Aqueles necessários só. Exatamente, eles foram criados, a origem do cargo comissionado foi criado para assessorar aquela pessoa do povo que foi eleita. Tem CC que trabalha muito, inclusive, né? Sim, tem, mas e o que aconteceu com o passar do tempo? Nós somos seres humanos, e o ser humano, só quem explica é a Bíblia, é Deus, é o Espiritismo, é a Umbanda. Só eles explicam o que é o ser humano. O ser humano, nós vimos que
um cargo pode ser negociado, um cargo pode ser tomado, pode ser dado, pode ser negociado. Então, aí voltando à tua pergunta, eles têm noção do que é o Estado, a origem do Estado, os princípios do Estado previstos lá no artigo 37? Eu acredito que não. Mas, Marlon, eu não vou te dar essa certeza. Eu não vou te dar certeza que eles não saibam, porque para isso eu teria que sabatinar cada um deles. E eu me resguardo nesse ponto, eu acredito que não. Mas o problema não é ele não saber o que é o Estado, o que é a origem do contrato lá. Quem leu Hobbes e Marx, enfim, tem uma ideia do que é a formação do Estado, da formação da sociedade, e essa sociedade precisa de uma administração, porque todos querem o mesmo fim, que é a melhoria, o bem-estar, a segurança, todos querem o meio fim, e precisa de uma pessoa para administrar. Mas se torna tão grande o Estado que uma pessoa, às vezes, não tem capacidade de administrar, e algumas vezes também fica embriagado pelo poder, pelo dinheiro, e aí o que acontece? Nós temos aí a corrupção. Então eu sei, só para concluir, Marlon, que eu te respondi de forma totalmente assim, aleatória, tá? Gostei da resposta. Mas para te explicar que não posso, eu acredito sim que eles não têm tanta noção do que é o Estado e do que é a função do servidor público, a origem, qual é a origem do servidor público que começou essa questão de democracia, a questão de república lá na era romana, tu sabes muito bem disso, na Roma. E Roma, os nossos ditos vereadores, que não eram vereadores, eram outro nome, os senadores. Quem era senador na época era quem já tinha a vida pronta, feita, era uma pessoa representativa não recebia salário, ele era representativa. É por isso que eu discordo Já do senhor a tinha. respeito de salários. Eu sou a favor de um salário de um vereador, sei lá, 2, 3 mil, porque só vai entrar quem quer como Tá senadores, certo. Ô, doutor. que querem lutar pelo povo, que é a lógica, eu tô falando pelo nível de raciocínio, certo? Não, claro. E nós precisamos caminhar pra isso. Eu dei um tiro no meu pé agora, te doutor. dando essa arma, né? Mas E eu faço tá se correto. na próxima eleição, se a do vereador for 2 mil, sou candidato. Ô, doutor, É. tu falou aí numa questão muito importante aí da função do Estado, né? E o grande problema é o Estado que quer vender gasolina e produzir camisinha, né? Aí fica complicado. Eu queria te colocar mais um gancho, Eu né? preciso fazer uma pergunta aqui. Preciso ver um negócio aqui. Me responda uma pergunta. No shopping de Alvorada, se não arrumasse, não geraria mais emprego para a comunidade? Sim. Ué? 3 mil empregos, 2 mil diretos e 1.000 indiretos. Eu vou Mas mandar a o- política atrasa. Ô, Gabriel. Tanto que esse prefeito atual... o prefeito pode fazer sim. Ô, Gabriel. Porque se eu fosse prefeito, eu lutaria todos os dias para esse shopping estar aberto. Ô, Gabriel, vou te mandar pelo WhatsApp o link da entrevista resumida com o dono do shopping Foguinho. Voltando ao assunto, doutor, na função do Estado, né? E a gente percebe que, olhando para a transparência lá, o vereador tem acesso a muitos assessores. O problema, como tu disse, nem é o fato de ele não saber, mas o problema é a escolha da equipe dele. Ele poderia escolher pessoas qualificadas, ele poderia escolher um assessor jurídico, um assessor parlamentar, alguém técnico, pessoas com capacidade. Para isso que serve o cargo comissionado, porque um vereador ele não pode atender todas as demandas, mas ele tem acesso a uma equipe para tal. Exatamente. E aí o vereador lutaria pra valer, pra ter uma cidade decente, contrataria mais um segurança pra proteger ele, e pronto, dava tudo certo. Porque assim, ó, Porque vai estar com a corrupção. assim, Só que acontece, sabe o que eu te digo, Marlon? Eu te digo com propriedade, assim, ó. Esse ano, por exemplo, de pandemia, sabe por que essa cidade foi esse caos, essa bagunça? Porque a gente tem um monte de vereador que não faz nada. Porque se nós tivéssemos vereador de coragem, como a Bart falou hoje pra ti lá no Parcão, os caras tinham derrubado esse decreto, tinham feito essa cidade andar. Mas é um bando de vereador conivente com essa gestão. Sabe o que eu admiro no Bolsonaro e no Sérgio Meneghelli, o prefeito de Colatina? Sim. Os caras são machos, os caras têm coragem. Sabe o que falta aqui na cidade de Alvorada? É gente com coragem. É gente macho que vai lá e enfrenta o negócio. É um bando de covarde. Ô Max, só para ilustrar melhor. Digamos que eu seja uma pessoa muito popular, e o que eu não sou, obviamente, e eu poderia me eleger vereador facilmente, mas eu não entendo nada do assunto jurídico, de nada. Eu me candidato, me elejo, o que eu faço? Eu vou lá, eu pego o doutor que tem um conhecimento jurídico, porque o vereador tem que legislar, e o doutor vai me pegar pelo braço, vai dizer, Marlon, assim, 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 e eu vou lá e faço isso. É tão simples. Tu não precisa reinventar a roda, como eu digo sempre. Tu precisa te cercar de pessoas qualificadas. Competentes. É um dos problemas também que gera
esse trabalho, esse desserviço, como o Max muito fala aqui, é que quem tomou conta por muito tempo, eu digo muito tempo porque a gente percebe agora nas campanhas políticas que as coisas mudaram um pouco, mas quem tomava conta da cidade, do estado, do país era o partido e não a pessoa que foi eleita. Não sei se vocês já analisaram isso. Quem tomava conta no Brasil era o partido. Hoje, a gente percebe que até na campanha eleitoral, as cores de certos partidos não estão aparecendo, estão focando só na pessoa que vai ser, na pessoa do candidato, da candidata. O que deveria ser o princípio, que seria a cidade, a população, se torna a ideologia daquele grupo. Daquele grupo, exatamente daquele grupo. E é isso que nós como população, devemos priorizar. Quem vai sentar na cadeira do prefeito, da prefeitura? Quem? O que ele já fez, o que ele deixou de fazer e qual é a concepção dele de partido? Nós aqui do MDA, nós estamos apoiando um candidato que ele é de um partido, porque é previsto na Constituição, tu é obrigatório, tu é obrigado a te filiar, é obrigado a te filiar a um partido para participar de um pleito eleitoral. Mas ele demonstrou a postura dele, ele demonstrou a intenção dele e as intenções dele e mostrou um plano de governo que encaixa, se não encaixa em 100%, encaixa em 70%, né? Um tal negócio que bate ali o martelo, né? Tal de martelo. O Douglas. Douglas Martelo. E eu posso falar porque eu não conhecia o Douglas. Eu fui conhecer o Douglas pessoalmente na sabatina que nós do MDA fizemos com ele antes de apoiá-lo. Aí me convenceu o plano de governo dele. Não me convenceu. Me conquistou. Podemos dizer assim, me conquistou o plano de governo dele. Por isso que nós aqui no MDA estamos apoiando sim o Douglas Martelo para a prefeitura, mas pelo plano de governo dele, pela postura dele, que é mais uma postura de pessoa do que partido. Mas não se deixe enganar. A partir de 1º de janeiro, nós estaremos lá na porta da prefeitura e na porta, eu já estou até estendendo, né? Não é só na Câmara de Vereadores, né? Na porta da prefeitura também, cobrando, perfeito, mostrando. E toda a população, se me permitem, até já falo, toda a população de Alvorada, nossa gente de Alvorada, que tiver alguma dúvida, algum problema em que não chegue, esse problema não consegue chegar na prefeitura, no vereador, nos chama. Fala conosco. Nós estamos aqui para ajudar não só toda a cidade, mas para ajudar também o povo dessa cidade. Eu não sei se eu estou me estendendo muito, Max, mas eu entrei no MDA para isso também, para ajudar não só na administração pública dessa forma, mas também para auxiliar o povo. Perfeito. É que o seu nível de cabedal é altíssimo, então a gente deixa o senhor se estender, né? Eu quero ler um comentário aqui. Cabedal quer dizer conhecimento, tá? O nível dele é muito alto. Roseli Santos da Silva. Aqui em Alvorada, ela diz: quem é competente sobrepõe ao partido. Querida, eu quero te falar uma coisa assim, em partes eu concordo contigo, e em partes não. Porque nós podemos pegar fatos, entendeu? Nós podemos pegar, por exemplo, o fato de que ele foi, por exemplo, votado agora há poucos meses, que as pessoas que fizeram corrupção, né, que desviaram recursos da pandemia, combate ao coronavírus, que tivesse punição dobrada. O PT, o PSOL e o PCdoB votaram contra. Partidariamente, ideologia, certo? Votaram o marco do saneamento básico. Votaram contra. E a gente sabe, queridos, sabe quando as pessoas lutam contra o empreendedorismo, contra o capitalismo? O doutor falou sobre que, independente do Karl Marx e tal, da filosofia, o cara entra como... Só que assim, queridos, tu pode pegar aqui, por exemplo, o caso da América Latina. Pegue os lugares onde entrou a esquerda, o socialismo, eles destruíram. Agora tu pega, por exemplo, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, Estônia, Singapura, Nova Zelândia, a Inglaterra, a França, a Alemanha. Os caras têm zero. Todo mundo tem acesso à água, todo mundo tem acesso ao saneamento básico, as pessoas vivem em casas boas, as pessoas têm asfalto. Aí tu vem no Brasil, pra vergonha do nosso país, mais da metade da população brasileira não tem acesso à água potável e não tem saneamento básico. Então, querida, a ideologia política é muito forte dentro dos partidos, mano. Ô Max, tu falaste que o doutor é muito inteligente, né? Não obstante, ele está no movimento Direito Alvorada. A minha opinião sobre partido... A minha opinião sobre partidos. Eu acho que... Mas partidos, não legenda. Eu acho que avaliar o partido do cara é muito importante, sim.
Porque do meu ponto de vista, quando tu te filia num partido, tu está concordando com todas aquelas práticas do partido e todo aquele estatuto que ele tem. Na visão do Edmund Burke, por exemplo, o MDA seria um partido, na visão conservadora de partido. Porque nós somos um grupo de pessoas, né, um partido organizado com princípios, com valores, numa carta de princípios e um estatuto definido. Eu acho que sim, tu tem que avaliar a pessoa pelo círculo que ela se cerca, porque ela está lá, ela está concordando com aquilo. Outra coisa que o doutor falou, que me cabe o gancho aqui também, sobre o plano de governo do Douglas, né? E tão importante como avaliar o plano de governo é avaliar os princípios e valores que ele sempre defendeu e se esses princípios e valores são coniventes com o plano de governo dele. Eu vou citar um exemplo prático aqui em Alvorada. O menino Covid, ele faz vídeos falando em empreendedorismo, em geração de empregos, e é um plano de governo maravilhoso. Mas ele passou os 8 anos da vida dele aumentando imposto, lutando contra a liberdade econômica, lutando contra o livre comércio, e a pandemia foi só aflorou a visão de mundo dele, os princípios dele. E não fiscalizou o prefeito com esse monte de cargo na prefeitura. Exatamente. É o papel dele. E a visão dele te fecha tudo, anti-empreendedorismo. E ele era afiliado ao PT e ele tem uma visão marxista assim. E agora ele faz vídeos falando em empreendedorismo, sendo que a vida política dele inteira ele foi contra isso. Então é importante também avaliar princípios e valores para ver se aquilo bate com o plano de governo dele. Marlon, Nós se me vamos pular de permite, assunto, Max, eu vou deixar o senhor só concluir. para concluir, muito importante, muito bom esse conceito origem que tu trouxeste do que é partido. Partido é tomar parte de alguma coisa. Perfeito. Partido é tomar Esqueci dessa parte de frase. alguma coisa. Exatamente, é tomar parte de alguma coisa. Partido não quer dizer a legenda do MDB, né? Não é mais PMDB, agora é MDB, é PT, é PSD. Não é legenda. O partido é tomar parte de alguma coisa. E o movimento Direito Alvorada tomou parte de alguma coisa nessa eleição. Porque no meu íntimo, no meu ego, não estaria, nós não estaríamos, de certa forma, correto. E aí me vem à cabeça, sempre como eu penso isso, falo isso, me vem à cabeça aquela tua analogia do anjo em cima do muro, lembra? Aham. Aquela analogia do anjo do muro que eu acho perfeita. Não, o anjo no lado do muro E o homem em cima do muro, do outro lado. Nós temos que tomar partido, porque senão nós não temos o direito a quê? A escolha. A gente fica sem o direito mesmo de reclamar. Então, o nosso movimento tomou um partido, tomou uma parte, tomou parte de algo. E qual é o algo? O algo que nos mostrou mais viável e nos mostrou um futuro para Alvorada. Só deixar bem claro, porque pode parecer propaganda eleitoral do Douglas Martello, a gente falando muito dele, mas não é isso. Não é isso. É que nós tomamos parte de algo importante em Alvorada. Em Assembleia Geral, né, foram os membros que decidiram isso. Então o movimento assume essa responsabilidade. E a gente é um movimento de direita, tem 2 candidatos de direita, optamos pelo melhor plano de governo. E com O plano chance, de governo né? é excelente. E Se com você chance, não leu, né? leia. Com chance. Com chance de vencer, né? Com mais chance de vencer. Aquilo que o Marlon sempre fala de uma forma muito sábia, o voto útil. Teu candidato é bom? Sim. O plano de governo dele é bom? Sim. Ele tem chance real de vencer? Ah, não, ele é... Cara, então, vota em quem pode vencer. A pergunta eu gostaria que tu respondesse, eu vou ler ela aqui para todos ouvirem. Gabriel Vieira, o que vocês acham que é necessário fazer para acabar com a rachadinha em nosso município? E já que tu falou no Juliano Marinho, depois nós vamos pular, porque teve um ponto extra na live dessa noite, de última hora. Ô, Gabriel Vieira, muito boa a tua pergunta. Ela é um pouco difícil de responder, até o doutor pode me ajudar. Mas eu acredito que a principal fórmula de resolver isso é através de focar numa construção de visão de mundo, na questão cultural, de tu conscientizar as pessoas. Isso, por exemplo, não acontece no Japão. Se acontece no Japão, quando é descobrido, o cara pega uma espada e se mata, porque ele tem vergonha do que ele fez. Ele vai ser envergonhado na rua publicamente, ele não vai conseguir andar na rua, porque a população já tem uma cultura de mais transparência, de mais, vamos dizer assim, honestidade. No Japão, se deixar tua carteira no banco, tu for lá no outro dia, ela vai estar lá no banco, porque já é uma questão cultural, a gente tem que trabalhar em cima de princípios e valores. Também, talvez, melhorar o portal da transparência, né, através de movimentações financeiras,
Não sei, alguma coisa nesse sentido, né? De ampliar a transparência das contas públicas. O que tu acha, doutor? Me ajuda aí. Posso dar meu parecer antes, doutor? Porque o dele vai ser muito bom. Pode. Sabe o que eu vejo? Assim, eu tenho 47 anos. Uma coisa que faz as coisas acontecerem e que é muito ruim no Brasil. Tem lei para todas as coisas, nada se cumpre. O que faz com que as pessoas respeitem é a punição. A punição ajuda as pessoas a as respeitarem. Quando alguém faz essas práticas, tem que ser punido. Tem que funcionar a lei para isso. E aí as pessoas vão deixar de fazer. Mas sabe como é que é nosso país, doutor Fábio? Não dá nada. O Mano Brown diz, né? O país das calças beges, né? Bom, realmente é uma pergunta difícil essa das rachadinhas, mas para mim é uma resposta, a resposta mais fácil de achar, vamos dizer assim, é a democracia. Punir nas urnas. É a democracia. Por que a democracia? Porque a democracia. Se houve rachadinha no governo tal, eu não voto mais nele. Esse é o princípio da democracia. O parlamentar, o governo errar, ou até mesmo negligenciar, cometer um crime, bom, nós não sabemos. Ele vai responder, vai sair, mas a maior punição, Max, tu falaste em punições, a maior punição não vai ser ele ressarcir o erário, ele ficar 8 anos inelegíveis, não. A maior punição é ele não ser mais eleito. Essa será a maior punição de um político. Ele não ser mais eleito, ele perdeu a confiança no povo. Então, para acabar com essa questão de rachadinha, de corrupção em um governo, renovando, só renovando. E ainda assim nós corremos o risco de quem nós colocarmos lá, corremos o risco também de fazer. Mas pelo menos nós... Revolução Francesa, né? Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos movimentando. Nós estamos nos movimentando. É isso. Maximilien Robespierre, a Revolução Francesa, que criou a guilhotina, né? Um ano depois guilhotinaram o cara. E ele só matou 40 mil pessoas em um ano. 100 pessoas em Paris, por dia só numa cidade. Quase 40 mil pessoas em um ano. Ô Max, isso é aquela história que eu sempre bato, né? Da visão de mundo conservadora. Os conservadores, eles têm característica de serem reformistas, de pegar aquilo que não funciona e fazer uma reestruturação, fazer reformas essenciais, né? Só que a visão de mundo conservadora, por isso o nome, ela tem que ser gradativa e constante. O Edmund Burke, por exemplo, quando escreveu o livro dele, né, Críticas a uma Revolução em França, é o livro que inclusive dá base para o pensamento conservador. Ele critica isso, ele argumenta que mudanças sociais bruscas não funcionam. Isso sempre, inclusive ele falou muito antes, ele falou, isso vai virar um derramamento de sangue, dito e feito. Tu vai tirar princípio que as pessoas cultivam há 2, 3 mil anos, tu gera um choque cultural na sociedade e as pessoas se matam, porque tu tira parâmetros dele. Deixa eu dar um exemplo real, por exemplo, eu acredito que o sistema de educação possa ser privatizado, mas não dá pra fazer isso em 2 dias, tu tem que começar a tirar o Estado das costas das pessoas, permitir que elas consigam ter condições de se manter e gradativamente ir fazendo essa migração. Caminho, né? Só uma parte, tá, Marlon? Quando a gente fala em privatizar algo, não é simplesmente, empresário, tu toma conta sozinho, tudo é contigo. Não. O conceito de privatização na administração pública é ceder a parte, ceder a função, mas quem continua administrando e cuidando do exercício da função é o administrador público. O administrador público, ele que vai fiscalizar também aquele serviço. Ele é o regulador, certo? Então não fica totalmente desvinculado. Só uma parte. São pontos bem fortes. Então, assim, eu queria pular para o outro ponto, né, que é o último da nossa live de hoje. Eu peço para que tu compartilhe, deixe teu joinha aí, para essa live chegar ao máximo de pessoas. É uma época importante. Um vídeo que passou na rede social hoje, né, de forma vergonhosa, sabe, deturpada, pessoas covardes, mas não é surpresa. E eu vou falar agora por causa que o Marlon, né, o presidente interino do movimento, ele falou sobre o Juliano Marinho e procede dele, né, da chefe de gabinete. Chefe de gabinete dele, né, pessoas imorais, sem caráter, né? E eu vou pedir pro produtor passar, assista o vídeo conosco, compartilha aí. Assista o vídeo conosco para você entender o que nós vamos falar.
Viemos aqui nessa live extraordinária para trazer uma notícia bombástica aqui na cidade de Alvorada. E queremos saber a sua opinião. As pessoas precisam saber das coisas que acontecem na cidade de Alvorada. Compartilha, pessoal. Essas informações têm que ser repassadas. Porque é notório que nas redes sociais aqui do município de Alvorada as pessoas já estão aqui de saco cheio. Desculpa a expressão. Saco cheio. Então, você tem um compromisso, você é cidadão de bem. Você que é honesto, você tem que compartilhar, você tem que marcar os seus amigos aqui. Porque... Bom, tu assistiu o vídeo aí, é que a gente tem um delay aqui no tab, a gente se perde um pouco, mas o produtor seja a gente ligado. Fizeram essa montagem numa live que o Daniel Bordim fez, né, a respeito das rachadinhas, né, que o Ministério Público veio, polícia, né, entrar na casa do vereador Gerson Luiz e do Juliano Marinho. E essa moça botou hoje no Facebook, né, depois eu fiz os comentários, lá tinha muito comentário, ela excluiu os comentários e bloqueou comentários, mas estava lá o vídeo, você pode ver. O nome dela é Mariana Martins no Facebook, ou Mariana Ferreira Martins, a chefe de gabinete do Juliano Marinho. De forma covarde e mentirosa, pegaram a live dele e colocaram ali que a pesquisa foi errada. A pesquisa aprovada pelo TRE, né, querido? Pelo TRE, né? Sim. E a da Estela não, né? Um instituto bem respeitado, né? Diferente do Datafolha. Fizeram uma mentirada aqui que eu acredito que isso não vai ficar assim. Nós temos essa prova já guardada? Eu não sei como está acontecendo, porque foi recente, foi hoje à tarde. Aconteceu hoje. Nós temos, produção, essa prova guardada já? Do vídeo? Do vídeo? Sim, salvo. Temos o vídeo Perfeito. salvo. Essa moça, Mariana Martins Ferreira, ela... Tá o salário dela na tela? Tem alguma coisa na tela aqui, o que é? O salário dela, chefe de gabinete do Juliano Marinho, 6.367. Essa pessoa sem escrúpulos, né, que fez essa montagem mentirosa. E aí a gente começa a entender, Dr. Fábio e Marlon, por que ela fez isso aqui pro Juliano Marinho, né? A minha pergunta pra ti, Mariana Martins Ferreira, é se desse salário aqui, tu fica com todo ele ou tu repassa uma parte dele? Marlon Bissotti. O Gabriel Vieira, ele fez uma pergunta muito importante a respeito de rachadinhas, né? Em cima disso eu quero desenvolver meu raciocínio. Bom, acho que tá claro, óbvio, que esse tipo de ataque baixo, sujo, é imoral, completamente imoral. Eu quero perguntar pra vocês, o que pessoas imorais, sem princípios, sem valores, vão fazer com a máquina pública na mão? O Gabriel fez uma pergunta a respeito de rachadinhas. O que será que pessoas imorais vão fazer com a máquina pública na mão? A gente discutiu bastante a questão dos cabos eleitorais ocupando a máquina pública, né? Pessoas que estão lá gastando seu dinheiro sem necessidade. E eu queria te perguntar novamente, o que pessoas imorais vão fazer com a máquina pública nas mãos? Eles fizeram uma montagem, né? Ali ainda parece que o Daniel tá falando mal do Douglas. Não, é uma coisa assim de gente sem caráter, né, doutor Fábio? O que o senhor fala pra nós sobre isso? Bom, a princípio tá configurado aí um dos crimes da internet, né? Tá configurado. Então vamos avaliar melhor aí esse vídeo, vamos analisar e vamos tomar as providências cabíveis a esse fato, né? Acho que e até acredito que o que nós tenhamos que falar agora sobre esse fato seria só isso. Acho que o princípio é a gente... Público, né? Eu tenho mais uma Exatamente, questão. trouxemos a público para mostrar exatamente como jogam sujo, né? Como a coisa é realmente... Mas que as sem pessoas caráter. estão... Eu fico pensando qual é o medo, né? Por que a pessoa joga tão baixo, tão sujo? Claro, primeiro porque ela não tem princípios, né? Mente, né? Agora, tu vê o medo de perder e do poder, né? Aí o cara faz qualquer coisa. É muita sujeira, é nojento. Bom, em primeiro lugar, ninguém bate em cachorro morto, né? E bate. Verdade. Pode bater à vontade, porque quando vocês fazem esse tipo de sujeira, as pessoas vão olhar ali a imagem do candidato e vão lá pesquisar o cara e vão ver que a coisa é completamente diferente. Quanto mais vocês bater, melhor. E outra coisa, dia 15 de novembro vocês vão estar desempregados. Então Todo mundo aproveita é o último tempo que vocês têm.
Mariana Martins, a gente entende o porquê que tu faz isso tão baixo, sabe? Tchau, Acabou, querida. Né? Acabou. Tchau, Tem que querida. arrumar um emprego, né? Esse salário aí de gente que estudou bastante, né? Esse tá acabado, né? A Alvorada vai ficar livre desse serviço que é o atual vereador Juliano Marinho, né? No nosso município. A gente encerra aqui a nossa live dessa noite. Agradece a presença de todos, né? Dia 15 tu tem a chance de mudar a cidade, depende de ti. E não adianta só tu votar, tu precisa ajudar teus amigos, teus familiares a votar bem. A gente precisa varrer a cidade da Alvorada dessa panelinha, dessa vergonha, certo? Eu vou dar as considerações finais pro Dr. Fábio. Por favor. Mais uma vez, muito obrigado, né? Obrigado a todos vocês que nos deixaram entrar nas suas casas, nos seus celulares, nos seus tablets, nos seus computadores aí para nós mostrarmos mais uma vez que a Alvorada está viva. A Alvorada está se movimentando contra todas as ações contrárias à nossa cidade. Certo? Basicamente, então, é isso. Não vou me estender, tá, Marlon? Por favor, muito obrigado. Antes das considerações finais, o Marcito aqui pergunta, e a pesquisa é um problema sim, isso também é fato. Bom, Marcito, obviamente, qualquer pessoa com 10 de QI para cima sabe que uma pesquisa ela tem problema sim. Se fosse o contrário, não precisaria eleição, bastava fazer uma pesquisa e colocar o cara lá que está melhor colocado na pesquisa. Todo mundo sabe disso. A pesquisa, Marcito, ela serve para tirar uma febre, para as pessoas se orientarem em cima disso. Não significa que ela seja 100% perfeita. É óbvio que pode acontecer erros, inclusive no decorrer da campanha. Eu queria agradecer a todo mundo, né, que participou, ao Dr. Fábio, ao Max, ao produtor, ao editor, toda a equipe, ao pessoal do Movimento Direito Alvorada, que ajuda a trazer as informações. Porque esse trabalho que a gente faz aqui é um trabalho que depende de muitas pessoas. Inclusive de vocês que nos assistem, que compartilham, que comentam. Eu queria agradecer a todos vocês. E também queria me despedir de vocês dizendo que o movimento, ele cobra, ele fiscaliza e ele está aberto para que vocês venham nos ajudar e a fortalecer essas atividades, né? Porque junto nós somos mais fortes, nós podemos sim mudar a história de Alvorada. Mesmo que tenha 1 ou 2 bons vereadores, nós, o povo unido, podemos fazer isso. O Movimento de Direito Alvorada, ele é um organizador de pessoas. Eu quero convidar vocês a fazer parte do movimento também. Muito obrigado a todos. Querido, só para fazer uma parte então em relação à pesquisa, se alguém quisesse mentir, tinha botado em primeiro lugar, né? Não tem nem lógica isso, né? Ia se colocar abaixo, acho que 16 ou 17 pontos na pesquisa. Sabe, a falta de inteligência ela me incomoda. Mas eu quero agradecer a presença de todos que nos compartilharam, que nos ouviram, que participaram, que fizeram seus comentários. A sociedade civil organizada, ela faz a diferença. Não importa quem vai entrar de prefeito ou vereador, não importa. Quem vai fazer a diferença é nós. De estar presente na Câmara, cobrando, exigindo, porque nós somos os donos da cidade. Todo mundo que trabalha na prefeitura, nos órgãos públicos, são nossos funcionários, dos contribuintes. A prefeitura, o governo não tem dinheiro. O dinheiro é o que eles arrecadam dos nossos impostos. Então nós somos os donos de Alvorada. Tome posse disso. A escola é tua, não quebre o vidro. A rua é tua, pinte o teu meio-fio na frente da tua casa. Não jogue lixo no valão, aquele valão é teu. A cidade é nossa. Nós, os moradores, somos o dono. Nós precisamos, como sociedade, ir a esse nível. Queridos, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês e façam boas escolhas. Muito obrigado. Uma boa noite.